Setembro é o mês de conscientização sobre a epilepsia e uma campanha da Academia Brasileira de Neurologia busca conscientizar a sociedade e desmistificar esse distúrbio que pode ser causado por vários fatores. As crises epiléticas acontecem quando o comando central do cérebro fica desorganizado. O paciente sofre convulsões, que é quando os músculos se contraem e relaxam várias vezes e pode perder a consciência. Na maioria dos casos, a tendência é que as crises se repitam de tempos em tempos. O diagnóstico da epilepsia é feito quando o paciente sofre pelo menos 2 crises, com intervalo mínimo de 24 horas entre elas. Além disso, elas devem ser espontâneas, ou seja, não podem ser causadas por fatores externos, como álcool e outras drogas. O tratamento da epilepsia é indicado apenas a partir da 2ª crise. Os remédios eliminam a atividade anormal do cérebro. Para que o tratamento dê certo, é fundamental que o paciente tome os medicamentos regularmente e tenha acompanhamento médico. Vamos aprofundar esse assunto. A nossa convidada já está aqui, a neurologista Isabela D'Andrea, da Associação de Neurologia do Estado do Rio de Janeiro, para tirar nossas dúvidas aqui no estúdio sobre epilepsia. Doutora, já temos muitas perguntas. Uma boa tarde, obrigado por ter vindo. Eu só vou fazer uma primeira aqui para introduzir a conversa e vou já recorrer aos nossos assinantes. Quem, por exemplo, tem epilepsia, a pessoa que tem esse problema, ela precisa tomar remédio a vida toda? Então, existem vários tipos de epilepsia. Tem epilepsias que começam na infância e aí esses tipos de epilepsia podem até eventualmente desaparecer, que a gente chama de remissão espontânea. Outros começam mais tardiamente ou mesmo... O que é mais tardiamente? Acima de 50 anos, 60? Não necessariamente. Ela pode começar, por exemplo, com 20... com 30, e aí, dependendo da causa, você permanece ou não usando a medicação. Muito bem, o Anderson Lino Machado, olha só, ele está nos perguntando aqui o seguinte: minha esposa tem epilepsia noturna, sempre toma remédios, mas nunca fica livre de crises. Existe um tratamento eficaz para evitar as crises? Então, na verdade, a gente sabe que 30% mais ou menos dos pacientes com epilepsia tem um tipo de epilepsia que não controla com medicação. Nesses a gente chama de pacientes que são fármaco-resistentes. Nesse caso, além da medicação, é importante investigar dentro de centros especializados em epilepsia para se pensar em outros tipos de tratamento. E existem? Existe, inclusive cirurgia. A gente pode pensar em cirurgia para paciente com epilepsia. Então tem uma saída, porque imagina o marido dela e ela própria, né, convivendo com essas crises constantes, é algo realmente terrível. A Natália Aidar diz assim: eu tenho epilepsia desde 16 anos e passei por vários tratamentos e hoje eu tenho 32. E depois de ter um filho, tenho 1 ano que não tenho crises. Será que conseguirei ficar sem a medicação algum dia na vida? Foi a minha primeira pergunta, né? Pois é. Então, na verdade, depende da causa da epilepsia. Você estar controlada em uso de medicação não significa que um dia você vai conseguir curar. Mas também, dependendo da causa, você pode curar. Mas isso é algo interessante. A maternidade pode estancar a epilepsia? A pessoa tem epilepsia, no caso, a senhora torna-se mãe, ela pode deixar de ter doença? Não, a maternidade não deve ter uma correlação, né? Não. Ainda bem que no caso dela deu certo, ainda bem. A Maria de Lourdes Marim de Leite, ela diz assim: minha irmã, que começou a ter convulsões aos 50 anos de idade, há 4 anos foi diagnosticada com inflamação do nervo trigêmeo. A convulsão é caracterizada como epilepsia ou é decorrente dessa inflamação no nervo trigêmeo? Não, na verdade, não tem nenhuma relação, né, a epilepsia com a alteração do nervo trigêmeo. São 2 condições diferentes. A epilepsia acontece dentro do cérebro. Então, são como se fossem descargas elétricas, porque o cérebro ele se comunica de neurônio para neurônio com descargas elétricas, e quando você tem uma desregulação dessas descargas, você tem crises. E a alteração do nervo trigêmeo é um nervo facial, é um nervo que vai inervar a sensibilidade da face, então ele é fora, assim, começa no tronco cerebral, mas ele sai para fora do cérebro. Então, são 2 condições distintas. Até em defesa da doutora, nossa convidada, ela está respondendo tudo isso em tese. Cada caso é um caso, sim, teria que ver o caso, analisar, ver os exames, mas isso é tudo em tese que ela está nos ajudando a refletir sobre a doença, né? A Luciana Ribeiro Pereira diz assim: minha filha de 4 anos tem paralisia cerebral e epilepsia. A receita diz que dar a medicação de 12 em 12 horas. Quando ela começou a estudar, eu perdia a hora do remédio. Hoje, ela só toma medicação à noite. Isso é correto? Não, isso não é correto. Você ficou preocupada até, né? Pois é, porque na verdade a medicação ela tem uma duração no organismo. Então, se você
ela tem uma meia-vida, que a gente chama. Então, se a meia-vida da medicação é 12 horas, se você dá uma vez ao dia, a pessoa fica 12 horas descoberta. Portanto, ela fica 24 horas, só que 12 horas só que vai ter efeito. Sim, e esse interregno aí, esse hiato entre uma coisa e outra, ela fica desprotegida. Desprotegida. A pergunta próxima do Jaci José de Oliveira Braga Filho é: a epilepsia é uma doença hereditária? Não, ela, na verdade, ela tem uma porção que é genética, mas a gente não pode considerar que é uma coisa hereditária. Se tiver história familiar, você pode ter um risco maior. Mas tudo vai depender da causa da epilepsia. Porque acho que é importante a gente colocar que existem epilepsias que são sintomáticas. Por exemplo, a pessoa teve um acidente vascular cerebral, fez um AVC, evoluiu com uma cicatriz no cérebro e, a partir daí, depois de algum tempo, ela começa a desenvolver epilepsia secundária a essa cicatriz. Então, nesse caso, não tem nenhuma relação com a hereditariedade. A Nilda Bonfim, lá de Vila Velha, lá do Espírito Santo, ela diz assim: minha filha tem epilepsia e toma um remédio chamado Decretol 10 miligramas, né? E Ocadil de 2 mg. Esses medicamentos estão corretos? É tão complicado isso, né, doutora? É difícil dizer. Na verdade, a carbamazepina, que seria o princípio ativo do Tegretol, ela é uma droga antiepilética que a gente utiliza com muita frequência em pacientes com epilepsia que a gente chama de focal. Então, diríamos que esse caso talvez quase o caso clássico, né? É um medicamento mais ou menos de ordem comum que o médico passa. Exatamente. Mas existem alguns tipos de epilepsia que pioram com o Tegretol. Então, vai depender realmente de que tipo a gente está falando. A pergunta de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, do Edmilson Augusto dos Santos, é a seguinte: minha esposa teve 3 acidentes vasculares cerebrais e logo após 8 convulsões. O AVC causa epilepsia? Causa. Ele pode ser uma causa de epilepsia. O paciente pode ter uma crise sintomática aguda durante o AVC, na fase aguda do AVC, isso não é epilepsia, mas depois a cicatriz causada pelo AVC pode causar epilepsia, sim. Doutora, muito obrigado. Muitas perguntas aqui, significa que as pessoas ainda têm dúvidas sobre a doença e é muito importante tirá-las mesmo. Obrigado por ter vindo. Permaneça conosco um pouquinho mais, viu?